Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Mais Saúde, que hoje você já está vendo que está começando um pouquinho diferente, né? Está aqui do meu lado, se você não conhece, é o Dr. Roque Marcos Savioli, cardiologista, assim, dentre tantas coisas, clínico geral e principalmente cardiogeriatra. E é claro, você que vive e convive com a Canção Nova sabe, né? O meu marido. E sempre o meu convidado especial de todos os meses. Mas esse programa hoje vai ser muito interessante porque nós vamos fazer assim uma viagem falando um pouco de tudo que já aconteceu e que o Roque viveu nesses 40 anos de médico, mas o mais importante, o que já tem no futuro e que nós já podemos fazer uso dessa tecnologia hoje para a nossa saúde. Foi por isso que eu convidei o Dr. Roque e temos mais um convidado especial que já eu chamo, vou fazer um pouco de suspense para vocês. Meu amor, bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. E o interessante é que nesses 44 anos de formado eu vi a medicina mudar. E isso eu agradeço a Deus de ter podido viver essas coisas todas. E a medicina começou a ser praticada com evidências. Então, o que acontecia? Se fazem até hoje, né, estudos no mundo inteiro e a partir desses resultados, na média desses resultados, a gente aplicava determinado remédio, fazia determinado procedimento, de forma que se criaram protocolos para se tratar a doença. Você veja o que eu falei, para se tratar doença, esquecendo de tratar do doente. Então, hoje surgiu o conceito da medicina de precisão. Uma medicina mais individualizada, que você foca o paciente. E como? Isso graças ao desenvolvimento da genética. A partir do projeto Genoma, né, que foi em 2001 que começou, hoje a gente tem testes genéticos que podem ser aplicados no nosso dia a dia clínico. Então esses testes genéticos são a novidade e a medicina do futuro, como você bem falou. Por isso que o nosso convidado de hoje é um geneticista, é o Dr. Marcelo Sadi, muito bem-vindo. Dr. Marcelo, ele além de geneticista, ele é mestre. Bom dia. Bem-vindo, doutor. Bom dia. Fez o pós-doc dele em genética e justamente aonde? Na Unesp lá de Botucatu. Marcelo, eu fiquei empolgado todo com essa história. Lógico, a gente já conhece de perto. A gente tem uma ideia, mas como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Como é que eu vou chegar para um paciente e vou dizer, olha, você tem um determinado gene que pode te levar a ter doença de Alzheimer? Hoje a genética fornece excelentes ferramentas para prevenir Alzheimer. Então o que acontece? Nós nascemos com o nosso genótipo, que são esses genes. Cada gene pode ter uma diferença e essa diferença pode levar a uma suscetibilidade, por exemplo, à doença de Alzheimer. Mas isso não é uma sentença, não é porque nós nascemos com essa suscetibilidade que nós necessariamente vamos desenvolver Alzheimer. O que acontece? A partir do momento que a gente identifica que existe essa variação nesse gene que aumenta essa suscetibilidade, nós poderemos trabalhar em prevenção. Principalmente no caso de Alzheimer, em que, em termos de tratamento, ainda dispomos de poucas ferramentas. Sim. Então, se a gente sabe, esse indivíduo tem essa variante genética que aumenta o risco de Alzheimer. Então, ele vai ter que fazer mais atividade física, ele vai ter que tomar mais cuidado com a alimentação dele. Por exemplo, se ele consumir muita gordura saturada e tiver essa variante genética, o risco dele aumenta em 1,79 vezes, mais ou menos 80%. O que ele vai fazer? Poxa, eu vou limitar o meu consumo de gordura, especialmente gordura saturada. Vou limitar o meu consumo de carboidrato simples. Ele vai olhar para aquela bolacha recheada e vai falar, para mim não é possível dá, né? Hoje, vou ter que restringir. Ele vai mudando o estilo de vida dele e vai minimizando esse risco. Vai adiando ou, em alguns casos, acho que na maioria dos casos, é possível, de fato, evitar Alzheimer com o estilo de vida adequado. Agora, Marcelo, por exemplo, olha aqui, se na família eu tenho uma pessoa que tem Alzheimer, eu não preciso do teste genético para fazer essas medidas preventivas, não é verdade? Não.
depende dos exames, depende do caso da família. Tem alguns testes genéticos, né, que vão precisar qual que é aquele gene, o quanto é possível intervir em termos de estilo de vida, mas tem uma minoria, menos de 1% de casos, que leva até a uma manifestação precoce, que realmente esse indivíduo tem um risco muito alto. Então, o que acontece? Quanto antes a gente tiver essa informação, mais cedo dá para trabalhar em termos de prevenção, de adiar. Nesses casos de 1%, fica difícil realmente, mas você vai adiando o máximo possível para melhorar a sua qualidade de vida. A genética hoje, ela pode atuar principalmente em prevenção, né? Eu acho que o que essa família adotou é exatamente o que tem que ser feito, identificou, né? Viu realmente esses casos de morte da família e passou a prevenir. Quanto antes se souber e quanto antes prevenir, menor será o risco. Essa é uma das aplicações da genética, mas hoje a gente sabe que a genética pode ser aplicada em qualquer área da medicina, em qualquer especialidade. Quando a gente pensa, por exemplo, em utilização de medicamentos, como o Dr. Hauck citou anteriormente, essa variabilidade quando se pensa em termos de depressão. O que acontece? Toda vez que a gente ingere um medicamento, o medicamento é uma entidade química que vai ser transportada, metabolizada no nosso organismo. E esses genes, com essas variantes, fazem com que esses processos de transporte, de absorção, de metabolismo, seja diferente de pessoa para pessoa. Então, você pode utilizar uma mesma droga, né, o mesmo medicamento, com uma mesma concentração, mas como aquela pessoa metaboliza muito lentamente, aquela dosagem que é utilizada para a maioria das pessoas pode ser excessiva. Então, o que acontece? De posse dessa informação genética, em vez de esperar ter um efeito colateral qualquer, o médico já vai receber essa informação do geneticista e já vai fazer o quê? Já vai ajustar a dose. Esse paciente metaboliza muito lentamente, é melhor diminuir a dosagem. Ou o contrário, ele metaboliza tão rápido que aquela dosagem é insuficiente. Então, o que acontece? Vai ter que aumentar. Muitas vezes, aquele medicamento é inadequado para aquele paciente, aí aquele medicamento tem que ser trocado por um que realmente seja eficiente. Então, a genética fornece essas informações, né, com relação a medicamento, a otimizar o tratamento de depressão, esquizofrenia. Na realidade, qualquer área médica hoje, você pode utilizar essas ferramentas genéticas que são fundamentais no meu modo de ver para a prática clínica. E fora que na área da nutrição, gente, é uma viagem, né? É muito bacana. Mas agora nós vamos chamar o nosso querido Padre Eliano para o nosso momento de espiritualidade. E em seguida nós entraremos no nosso intervalo comercial, que, como você sabe, nós não vendemos espaço. Então significa que o grande benfeitor desta obra é você que mensalmente doa, assim, de maneira tão espontânea para o sustento dessa obra. Então, vamos lá, Padre Eliano. Eu quero citar com você o capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, versículos 26 e 27. E assim diz o evangelista: dizia também, o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Veja que interessante essa dinâmica da comparação de Jesus acerca do reino dos céus, o reino de Deus, com relação à semente. Jesus vai mostrando que existe aqui uma dinâmica de confiança desse agricultor. Ele faz a sua parte, ele lança a semente, mas não é ele que faz crescer. Então é preciso paciência, confiança em Deus. Ele sabe abandonar-se no agir divino. Será que você tem sido vencido pelo desânimo devido à sua impaciência? Veja como é interessante nós pensarmos que precisamos aprender a nos entregar à providência divina. Nós vivemos um mundo onde todo mundo quer fazer. É lógico que nós temos muitas e muitas coisas a fazer. É verdade, temos mesmo. Contudo, meu irmão, minha irmã, existem muitas coisas que contam com o nosso fazer, com o nosso agir, com a nossa ação, mas também contam com o nosso esperar, com a nossa paciência,
com a nossa confiança na providência divina. Tenha um coração que sabe fazer o que lhe é próprio, mas também um coração que sabe deixar Deus agir, porque isso também vai garantir a você um coração mais saudável, uma vida mais saudável, para que você possa caminhar com perseverança diante de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Retornando o programa Mais Saúde com esse tema incrível. O futuro chegou. Chegou para estar nos trazendo maiores e melhores ferramentas para a prevenção. Então, é por isso que o tema de hoje é, junto com o Dr. Roque Savioli, o Dr. Marcelo Sadi, geneticista, que está aqui conosco e vai nos explicar nesse vídeo que vocês vão ver um pouco desse novo mundo, né? Que é o mundo da genética. Vamos lá? Bem, acho que todo mundo se preocupa com esse aumento dessas doenças, como Alzheimer, câncer, como obesidade. E ouvi falar que uma pessoa tem um gene para Alzheimer, tem gene para câncer, tem gene para obesidade. Mas o que é isso? Na realidade, o gene é um pedaço de DNA que codifica, que tem uma informação, que vai levar à produção de uma proteína, de uma enzima, que tem uma função importante no nosso organismo. E todos nós temos esses genes, só que esses genes apresentam variações, eles podem ser um pouco diferentes. Então, isso faz com que eles sejam mais ou menos produzidos, mais ou menos eficientes. Então, o que acontece? Quando você perde uma eficiência num determinado gene por causa dessa mudança genética, você pode ter um maior risco de uma doença. Mas de 90% de todos os casos dessas doenças, como Alzheimer, câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, estão associadas à interação desses fatores genéticos com fatores ambientais, com o seu estilo de vida. Então, isso significa que você pode trabalhar no seu dia a dia para prevenir tudo isso, para diminuir esse risco de doenças. Então, se você não fuma, não bebe, se alimenta bem, diminui o seu nível de estresse, se você tem uma boa dieta, aquele único alelo pode dar conta e você não vai desenvolver câncer de mama ou nenhum outro tipo de câncer. Então, vale muito a gente trabalhar, ajustar o nosso estilo de vida de acordo com essa informação genética, tá? De acordo com a nossa necessidade. De acordo com essa informação genética, para você não ganhar peso ou para otimizar peso, por exemplo, você vai precisar diminuir a sua ingestão de carboidratos simples. Esses carboidratos simples vão levar a ganho de peso, vão aumentar muitas vezes o seu risco de doenças cardiovasculares, porque pode levar a um processo inflamatório, que hoje é um dos grandes biomarcadores de risco de doença cardiovascular. Então depende muito de você. Genética não é destino. Mas a genética pode nos dar justamente o caminho a seguir para ter uma vida com mais saúde, né? Exato. Não só para a gente, mas por todo um contexto. Porque uma pessoa que adoece, ela adoece não apenas ela, mas a família, o contexto de trabalho. E não esqueça, gente, eu sempre mostro nas minhas palestras um quebra-cabeça com uma pedrinha faltando. Porque para Deus, nós somos insubstituíveis. Exato. Então, tudo aquilo que Deus planeja para que você aqui possa ajudar a construir o seu reino, então, ele depende de você. Então, eu digo que nós temos que ser ferramentas, né, saudáveis. E o quanto isso já tem te ajudado, amor? Você sabe de uma coisa? Um dos argumentos que a gente tem, que eu uso para fazer esses testes genéticos é o seguinte: às vezes você não sabe o que a sua família teve. Sim. Primeiro porque antigamente diagnósticos não existiam, né? A pessoa morria de repente, né? Você não sabe do que morria. Verdade. Então, para isso é importante você fazer esse exame, que é uma vez só, né? Você sempre fala, é uma carteirinha que você vai ter. E daí, a partir daí, eu vejo, por exemplo, estudos fantásticos, né, da nutrição interferindo, que nem aquela história de câncer de cólon, né, aquele câncer de intestino. O cara pode não saber de quem a família, de quem morreu ou não morreu, mas você sabe muito bem, se você tem o gene,
que pode levar aquilo, você não vai comer aquele churrasquinho, como é que você fala? Aquele churrasquinho que tem lá, aquela coisinha preta no churrasquinho, porque sabe que aquilo vai estimular o gene que está quietinho lá se manifestar, né? Pode acontecer isso? É exatamente isso. Eu, por exemplo, com relação a churrasco, né, isso que o senhor está citando, eu sou portador desse gene que leva à suscetibilidade. Então, toda vez que eu vou comer o meu churrasco, que eu vejo aquela camada preta, eu falo, opa, não posso ingerir porque eu vou aumentar o meu risco de vários tipos de câncer. Eu tiro, o que eu faço com isso? Estou minimizando o meu risco. Mesmo não sabendo o que aconteceu com a sua família. Exatamente. Esse é um argumento importante, Esse é muito interessante, mas temos também várias ferramentas na nutrição, onde nós podemos estar, por exemplo, usando determinados nutrientes que vão melhorar muito mais, por exemplo, a ação de fase 1 e fase 2 do nosso fígado, né? Sim. E que hoje, porque tem coisa que a gente não consegue mudar, por exemplo, tudo bem, fator ambiental conta, mas eu moro em São Paulo, essa poluição. Mas como eu faço? Então a gente tem como estar minimizando. Né? A gente não estaria trazendo um assunto que fosse a pessoa se sentir com uma espada em cima da cabeça. Você sabe, há quantos anos atrás que nós fizemos um teste genético uma vez, um paciente nosso, que aí eu cheguei para a Gisela e falei, bom, e daí? O cara tem uma APOE, que é um gene que pode levar a doença cardiovascular, Alzheimer e tudo mais. Exatamente. Falei, bom, e aí, o que nós vamos fazer? Um rapaz de 20 e poucos anos, o que vamos falar? Falar para ele isso? E você lembra a minha resposta, né? Que eu falei, você eu não sei, mas eu já vou colocar cúrcuma na comida dele, já vou fazer um monte de abordagens anti-inflamatórias. Hoje essa nutrigenômica aí... É uma realidade. Já é uma realidade. Então, não é só você saber o que o cara pode ter, é você saber as coisas que vai evitar que ele tenha alguma coisa. Exatamente. Isso, e os estudos mostram exatamente isso. Quando a gente pensa em termos de fatores ambientais que atuam nesses genes, a alimentação é importantíssima, é um dos principais fatores que regula a expressão dos genes. Então, a gente pode usar a curcumina para aumentar, por exemplo, a expressão de um gene que combate radicais livres, então a gente vai combatendo mais esses radicais livres, a gente diminui o risco de Alzheimer, diminui o risco de câncer, de vários tipos de câncer, de doenças cardiovasculares. É uma abordagem que é muito ampla, demais. E bem específica. A gente dispõe dessas ferramentas hoje bem fundamentadas na literatura científica. E o que bacana é científica. que o relatório que vem, por exemplo, mas antes do relatório eu queria fazer uma pergunta. Mas como é que faz esse exame, né? O pessoal deve estar perguntando, boa né? Lembrança, e aí, boa vou precisar lembrança. tirar sangue? Como é que é? Não, na realidade o exame é muito simples, ele não é invasivo. A gente encaminha esse kit, aqui nós temos essa espátula e é feito o raspado. A pessoa vai raspar do lado da bochecha, né, insere dentro da boca, raspa de um lado, raspa do outro, coloca aqui. Esse líquido azul, ele conserva o DNA por 30 dias à temperatura ambiente. Então é só envelopar e mandar para o SEDEX, mandar para qualquer laboratório. Esse é um tipo de kit, esse processo é um processo que praticamente todos os laboratórios de genética hoje utilizam. Aí chega lá no laboratório, a gente faz o que a gente chama de isolamento do DNA, a gente vai isolar o DNA e isolando o DNA, o que a gente faz? A gente vai fazer a análise. Essa análise ela pode ser feita por diversas metodologias. Uma delas é essa aqui, tá? Em que a gente coloca a amostra DNA do paciente, aqui tem uns reagentes que vai fazer exatamente isso. Vai ler para a gente e vai falar, olha, nessa posição aqui, por exemplo, do gene APOE, que o Dr. Roque acabou de citar, seu paciente tem esse alelo de risco. Então, ele realmente tem que tomar um cuidado maior. Então, por exemplo, essa lâmina aqui, esse chip, ele pode trabalhar com 80 variantes genéticas de 144 indivíduos ao mesmo tempo. Então, é fantástico. Então, hoje, o volume de informação que nós podemos produzir rapidamente é muito grande. E, como eu disse anteriormente, quanto mais cedo a gente conhecer essas informações, mais cedo a gente pode prevenir e otimizar esse tratamento, ok? E, na verdade, é aquilo que eu gosto de dizer, porque às vezes aparecem uns exames que nem para microbiota e tal, mas é um exame caro e que eu vou ter que fazer mais de uma vez no paciente. Eu não faço.
entendeu? Porque é um custo muito alto. Ao passo que um exame desses é uma vez só. Pro resto da vida. Então, conforme nós vamos evoluindo e principalmente tendo um geneticista ao lado que possa estar dizendo, olha, agora a gente descobriu que esse alelo assim assado nessa posição também é para tal coisa, então vai nos atualizando e a gente sempre vai atualizando o paciente nesse sentido. Então é uma coisa bem interessante. É uma pena que o sistema de saúde ainda não contempla para isso. E nem os planos de saúde também ainda não. Mas é um futuro, é um futuro. É um exame que tem um custo, né? Lógico. Tudo Exatamente. Tem um custo que tem diminuído bastante nesses últimos anos, mas a grande vantagem ainda é que, de fato, só precisa ser feito uma vez. Eu costumo falar que, por exemplo, existem testes para dermatogenética. Então, por exemplo, a pessoa hoje está com 16 anos, ela está preocupada com acne. Então, vai ali aquele laudo falando de acne, tem que ser feito para minimizar, para tratar acne. Daqui a uns anos, ela vai estar preocupada com o quê? Com rugas. E está ali aquela mesma informação genética. Então, ela vai poder montar um protocolo específico, por exemplo, construir, mandar manipular um cosmético personalizado, que é muito mais assertivo, muito mais eficiente. Esse raciocínio a gente pode fazer para qualquer área, da medicina e da nutrição. Eu estava falando do relatório, eu acho muito bacana isso, que você tem o relatório, você tem a solução. E a solução, basicamente, está relacionada à alimentação, né? Exatamente. Basicamente. A alimentação, porque veja, o que você vai mudar mais? Né? O que você vai mudar mais, né? Exato. Na verdade, o que a gente já sabe, né? Que a gente tem que se alimentar bem, fazer atividade física. Dormir bem. Isso. Mas saber alimentar bem individualmente. A diferença é tudo a gente sabe na média. A dieta do Mediterrâneo, que é espetacular, que previne isso, aquilo, fantástico, de uma forma geral. Mas individualmente não. O que me conquistou foi essa história da carne aí, da coisinha preta da carne. Gente, tem vários exemplos. Exato. Olha, o programa está maravilhoso. Sempre que ele é um programa muito bom, ele acaba rápido. Já vamos ter que encerrar. Gostaria, amor, que você, primeiro, Marcelo, que você mandasse assim suas últimas considerações para os nossos telespectadores. Em seguida, você, meu amor. Obrigado. E eu volto aqui para encerrar. Bem, como eu disse anteriormente, hoje a genética disponibiliza excelentes ferramentas para prevenção e tratamento de doenças. E, enfatizando, genética não é destino, mas ela vai definir o seu estilo de vida. Se você for sensível a alguma coisa, você tem que evitar, devido a essa sua variação genética. É basicamente isso. Tá? Eu, cada vez mais, estou consciente disso e a cada dia mais eu estou achando que isso tem que ser implantado num check-up. Sabe? O check-up vai te mostrar as coisas que já aconteceram com você, não é? Exatamente. E o teste genético pode mostrar coisas que poderão acontecer. E que ainda, se você tiver uma boa nutricionista... Resolve muito esse problema. É fundamental. Gente, eu amo nutrição porque cada dia eu vejo o quanto eu escolhi a minha profissão de uma maneira assertiva, porque se eu já sou pela prevenção, agora então, ainda mais com o apoio de profissionais assim, eu consigo realmente, sabe, melhorar tanto a qualidade de vida desse paciente e o mais importante, evitar o máximo possível que uma, digamos assim, doença venha de fato a se expressar ou até quando ela já vem expressa, pelo menos a gente tem como controlar, que isso é o mais importante. Espero que vocês tenham gostado do programa, eu amei, obrigada, Dr. Marcelo, amor, e espero vocês no próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.